Oi, tudo bem? Estamos aqui no nosso Conversa do Cotidiano, em Janela do Cotidiano. Hoje, mais uma vez, eu trago o meu amigo Rodrigo Júlio Capobianco. Ele está lançando o terceiro livro dele, fora os livros que ele escreveu enquanto advogado. E, assim, o primeiro foi Começo, Meio e Fim, que é um livro de poesia, que é um livro muito interessante, muito gostoso. O segundo é um romance pelo espelho, que eu chamo de romance espiritual, que é muito bacana. Mas o terceiro, Navegar é Preciso, é um livro que ele é chamado de crônicas, mas ele vai além das crônicas, ele fala, e é uma conversa espiritual. Eu até comentei com ele, enquanto eu li o livro, eu consegui refletir sobre toda a minha vida. E eu, enquanto terapeuta holístico, eu sempre indico livros para os meus clientes e tal, né? E às vezes as pessoas me perguntam assim, qual livro você me indica para mim começar a entender a espiritualidade? Bom, depende o tipo de espiritualidade que a pessoa quer entender. Mas quando a pessoa quer entender o kardecismo, eu sempre indico alguns romances, sempre indico algumas coisas e tal. Mas eu sempre senti falta de um livro que falasse sobre Kardec e falasse sobre a vida e que juntasse as duas coisas. E Navegar é Preciso me trouxe isso. Então é um livro que provavelmente eu vou indicar para os meus consulentes. Por quê? Porque é um livro gostoso de se ler. É um livro que fala das coisas corriqueiras da vida. Aqui foi colocado todos os assuntos. E aí, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Melhor agora. Rodrigo, você escreveu sobre navegar pelos mares. Na sua visão, quais são as maiores tempestades que o ser humano enfrenta dentro de si e como encontramos um porto seguro para a alma? Nossa, você começou profundamente. Comecei porque primeiro, depois você vai explicar, tá explicado aqui no livro, sim, mas eu quero que você explique Navegar é Preciso, que todo mundo vai ligar isso a Fernando Pessoa. Sim, mas sim. Na prática, você fez um estudo que eu achei muito legal. O livro ele tem o nome de Navegar é Preciso, que é uma das crônicas que a gente colocou. Essas crônicas são oriundas, muitas de palestras que a gente já fez, né? E claro que para você fazer a palestra você vai pesquisar, então aí eu resolvi aprofundar um pouquinho mais as pesquisas para colocar isso no papel. Essa sua visão de analisar a espiritualidade de uma maneira ligada com o dia a dia, foi exatamente esse o nosso objetivo com o livro, não é? Eu sou uma pessoa kardecista, mas eu não procurei colocar aqui no livro apenas e tão somente uma visão kardecista, é uma visão espiritualista de como as coisas funcionam, né? É claro que eu faço citações ao Evangelho e a outras obras, mas sem ter essa preocupação doutrinária no sentido do kardecismo, e sim no sentido da vida mesmo, para viver melhor. Esse é o grande objetivo. E foi perfeito, Rodrigo. Quando eu digo kardecista, porque assim, normalmente as citações kardecistas que você colocou no livro são muito interessantes, porque assim, eu vejo as pessoas fazendo o evangelho no lar, né? E algumas vezes que eu estou hospedado na casa de alguém, as pessoas vão fazer e me convidam para participar do evangelho no lar deles. E ali eles ficam conversando e tal. Mas aqui eu achei tão interessante porque a forma como você analisa algumas citações kardecistas caberia muito bem no Evangelho no Lar, as pessoas conversando. Isso me encantou de tal maneira que talvez o olhar kardecista ficou um pouco mais forte. Óbvio que você citou outras pessoas, você citou outros lugares, você fez uma conotação com criança, com adulto, com jovens, com velhos, com pensamentos, com vícios, com artistas. E isso foi muito impressionante, foi extremamente impressionante. Como que você resolveu escrever esse livro? Então, e aí, juntando essa sua colocação com a primeira, por que eu resolvi colocar Navegar é Preciso? Porque é o ponto de partida de tudo.
não é? Nós precisamos ter coragem de seguir em frente. Então, quando a gente pensa, e até é curioso você falar isso, porque eu falei para um amigo sobre o livro, Se Navegar é Preciso, aí ele falou, do Fernando Pessoa, né? Porque as pessoas realmente ligam isso. E, claro, ele teria dito isso, mas, na verdade, isso já vem dos povos antigos, né? E tem várias conotações. Quando a gente pensa, primeiro, na navegação, no sentido de ir, no sentido de caminhar, no sentido de prosseguir, tem essa vertente, né? Mas também tem a vertente de que a navegação ela é muito exata, precisa, muito mais nos dias de hoje, né, em que você tem os instrumentos, Google Maps e outras coisas que você sabe o tempo que você vai gastar de chegar daqui até ali. Só que a vida não é precisa. A vida, ela é imprecisa. Não é que a vida não seja necessária, muito pelo contrário. Ela é absolutamente necessária, mas ela não é previsível. E aí a gente precisa ter a coragem de navegar, né, mesmo sabendo das imprecisões que a vida vai trazer para nós. Porque assim, todo mundo vai passar por momentos bons, por momentos ruins, por dificuldades, por alegrias, mas a gente tem que seguir, a gente tem que ter a cabeça erguida e olhar lá na frente. Então, quando eu fiz esse livro, começando por Navegar é Preciso, é claro que eu busquei outras tantas vertentes, e são preocupações, Ariel, do dia a dia, né? Eu falo de depressão, do vazio existencial, da sociedade atual, do cansaço e outras tantas questões relacionadas à família, emoções e tantas coisas que eu julgo importante. Perfeito. Essas citações, quando você fala do cansaço, do estresse das pessoas, da dor, das escolhas, da procrastinação, do proativo, enfim, o que a navegação ensina sobre a tomada de decisões e comportamentos humanos? Como é que você vê o ensinamento nessa navegação? Porque a vida pode ser um navio. Sim. Você pode navegar pelas ondas. Por exemplo, eu estou aqui conversando com você. Você é um advogado, você é um escritor. E eu posso sair, conversar com uma cantora, conversar com um morador de rua, conversar... Sim. São outras ondas. Sim. Né? Então, o que a sensibilidade do navegar liga todas as pessoas, independente do seu teor cultural? Eu acho que num primeiro ponto, que acho que é fundamental, assim, essa história de deixa a vida me levar, ela não é bem assim, ou pelo menos não deve ser assim, né? Todos nós temos que ter objetivos, todos nós temos que ter ideias e sonhos, e a gente precisa concretizar esses sonhos, não importa a idade que a gente tem, você pode ter 90 e tantos anos, talvez com uma expectativa de vida até pequena, mas você pode concretizar coisas a partir de agora, nesse exato momento. Então acho que a gente tem que ter, fazendo uma analogia à navegação, eu acho que a gente tem que ter os pés no chão, no sentido de entender por onde que a gente quer ir. Porque se a gente não sabe onde a gente quer ir, qualquer lugar serve, como já se disse. Agora, nesse trajeto, nessa navegação, o mais importante de tudo é ter atenção. Eu acho que nós precisamos ter atenção a tudo, não é? Por quê? Porque no caminho a gente vai... primeiro que é um caminho de aprendizado, né? Nós temos lá um objetivo a chegar, que é a nossa evolução, mas a gente está aprendendo a todo momento. E a gente vai aprendendo em várias situações, e a gente vai interagindo, a gente não vive sozinho. Então nós temos que ter atenção às pessoas, às coisas, a tudo que tem à nossa volta, né? Então muitas vezes essa falta de atenção e percepção de tudo que está acontecendo ao nosso redor acaba nos isolando um pouco, fazendo com que a gente pense só em nós, e aí é um caminho para estagnação.
Perfeito. Quando você fala do mundo, né, e o livro ele fala sobre a existência, ele fala sobre o mundo, ele fala sobre a espiritualidade, mas ele também fala o quanto o mundo é difícil. E tem um trecho aqui: o mundo é difícil e continuará sendo, porque estamos em transição. As pessoas estão se adaptando e uma grande reforma está em curso. Quem já viveu uma reforma em casa sabe, é um caos. E nós habitamos hoje um planeta em reforma. A dificuldade não vai simplesmente desaparecer de um dia para o outro. Quando você fala isso, Rodrigo, você traz uma fala de todos os lugares que eu percebo. Os esotéricos, os tarólogos, as pessoas que estudam sobre essa mudança planetária e tal. Essa visão, quando você diz que o mundo está em reforma, você sente esse mundo em reforma, você observa esse mundo em reforma, ou você fala isso por conta da doutrina que você pratica? Não, eu percebo isso no dia a dia, né? Eu acho que pra gente que viveu, você é um pouquinho mais velho que eu, mas pra gente que viveu os anos 80, os anos 90, você ainda viveu um pouquinho mais os anos 70, a gente vê a diferença que existia de padrão, de respeito. Hoje a gente ainda tem muita coisa difícil para enfrentar, mas é muito diferente do que era há alguns anos atrás. A visão de mundo, as pessoas hoje elas conseguem ter voz, elas conseguem ser respeitadas nas suas ideias e nas suas preferências, né? Então nós vivemos num mundo, sem contar a tecnologia, tudo em termos de evolução, é um mundo em constante mudança, e nos últimos 10 anos isso assim, a partir dos anos 2000 isso explodiu, ao meu ver. Isso está muito claro, está muito difícil, mas é patente. No capítulo 4 do livro, você fala sobre o ego, né? Para mim o ego é uma das coisas mais delicadas que existe. Como eu atendo pessoas e tal, eu vejo sempre o tamanho do ego de cada um. Sim. Né? Eu digo que o ego em si, ele não é bom, mas a falta total também Sim. não é bom. E você tocou nesse assunto. O que você tem para nos dizer um pouco sobre o ego? Porque eu achei muito interessante esse capítulo, quando você fala sobre isso. O ego ele é essencial para a nossa sobrevivência. A nossa evolução ela é individual, embora a gente sempre viva junto interagindo com as pessoas, e a gente quer todo mundo no progresso. A nossa evolução ela é individual, e a primazia que nós temos na nossa existência é a questão da sobrevivência. Então é natural que uma criança, por exemplo, quando chega ao mundo, ela chega egoísta, porque afinal de contas ela precisa se estabelecer, ela precisa de segurança, ela precisa, né, sentir o apoio dos outros. Só que a criança cresce e passa a socializar. O que eu vejo acerca do ego é que muitas pessoas não cresceram, ainda estão infantilizadas, estão em si mesmadas. A questão de se manter, né, da existência, de se valorizar, de se amar, é fundamental. Né? Se eu não me gostar, quem é que vai gostar de mim? Eu preciso me gostar nesse primeiro momento. Mas essa falta, voltando, a falta de atenção e não perceber que a gente faz parte de uma engrenagem, a gente faz parte de um contexto, é que faz com que o nosso ego se coloque na frente de tudo e de todos, não é? Então, ontem mesmo eu estava falando numa palestra sobre a questão da paciência, sobre a questão da calma que a gente tem que ter. E a paciência é o que mais falta. Às vezes a gente vai numa portaria do prédio e toca o interfone lá para abrirem a porta. E se o porteiro demora 5 segundos, a gente já fica estressado. Como é que ele não está me vendo aqui, né? E assim é com tudo na vida. Quer dizer, o que vai fazer de diferença esses 5 segundos na minha vida, e o que eu sou tão mais importante Perfeito. Assim, né? Uhum. Essa seria a ideia de tantas outras coisas do ego. Né? Eu anotei uma frase: quando a lógica é apenas vencer a qualquer custo, até os vínculos familiares se fragilizam.
né? E aí embaixo você fala sobre enfraquecer o egoísmo e equilibrar o ego. Estão interligados? Sim, sim. O ego precisa ser equilibrado. E o egoísmo é que tem que ser combatido, né? E a gente precisa Você acha enfraquecer. que isso hoje é um inimigo das famílias? Por isso que as famílias, de uma certa forma, estão tendo muitos problemas de conviver entre si? E eu acho que assim muitos casais hoje eles já se unem pensando na possibilidade de uma separação, né? Se não der certo e ali eles não conseguem enxergar muitas vezes, claro, com todo respeito à história de cada um, mas não conseguem enxergar que você para formar um casal você precisa abrir mão de algo, e as pessoas não querem abrir mão de nada, elas querem manter as mesmas posturas que elas estavam solteiras enquanto casais, e isso é um problema. No capítulo Família, você fala um pouco sobre isso. Eu anotei um trechinho que fala: é evidente, porém, que há casais que optam por não ter filhos, e nem por isso deixam de constituir uma família. Da mesma forma, em tempos atuais, precisamos considerar com naturalidade as novas configurações familiares fundamentadas em casais homoafetivos. Sim. Essa visão é sua ou essa visão também é espiritual? Eu acho que toda visão minha é uma visão também espiritual, né? Mas isso faz parte da evolução, né? É absolutamente inegável. Ariel, deixa eu fazer uma colocação para você. Em um livro que eu lancei há muitos anos, de direito, né, decisões favoráveis à defesa, eu fiz uma ampla pesquisa, isso foi no começo dos anos 2000. E no Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o maior tribunal do país, detém quase a metade dos processos do Brasil inteiro. A visão dos anos 80 e parte dos anos 90 para o Tribunal de Justiça de São Paulo, isso mudou, tá, pessoal? Isso mudou. Mas a visão dos anos 80 e parte dos anos 90, inclusive, tinha até uma incidência médica lá, dizia que o homossexualismo era uma doença. Essa era a posição do Tribunal de Justiça, baseado em atos governamentais que colocavam e tratavam o homossexualismo como uma doença. É claro que isso é um absurdo e o Tribunal de Justiça já modificou todo o seu pensamento, mas isso mostra o quanto nós estamos em evolução. Um dos maiores escritores que escreveu o Retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde, o Fantasma da Ópera, né? E foi preso por isso. Ele foi preso porque ele se apaixonou por um jovem, ficou anos em trabalhos forçados, depois ele saiu e ele morreu de tristeza, né? 100 anos depois da morte dele, é que ele foi absolvido desse crime. Recentemente, a Inglaterra absolveu ele desse crime e ele saiu do rol dos culpados. E tal. E é engraçado que a Inglaterra ela colonizou a Jamaica, né? E as regras da Jamaica, hoje a Jamaica considera a homossexualidade um crime por conta da Inglaterra, que mudou, e a Jamaica não mudou. Não mudou, continua igual ainda. Não mudou. É engraçado, eu conheci um consulente meu que veio de lá, um cara muito bacana, e a história dele é muito interessante. Ele veio para o Brasil como Norman, sabe? Sim, sim. E ele acabou indo na Bahia, e ele acabou conhecendo o kardecismo, ele largou os Normans, virou kardecista, e mora no Brasil, e sobrevive dando aula de inglês. Sim. Muito interessante a história dele. E ele conta
que ele se escondia da família, lá era bem pesado. E é engraçado, quando a gente fala de Jamaica, de reggae, a gente fica imaginando, Sim, né, assim, um país mais aberto. Um país mais aberto, mais liberal, né? Uma coisa que eu gostei, eu estava lendo o livro e estava muito interessante, eu realmente me diverti muito lendo esse livro, e ao mesmo tempo chegou uma hora que eu estava levando com muita seriedade. Aí chegou uma hora que eu percebi o baque da idade e percebi uma conotação que você fez. Você fala o seguinte: nesse contexto, a internet é um prato cheio para quem quer ocupar o vazio interior que com a vida alheia. Pessoas passam horas nas redes sociais apenas para saber o que os outros estão fazendo naquele exato momento. Isso não é novo. No passado, revistas de fofocas, colunas sociais e programas de auditório já exploravam esse interesse pela intimidade de terceiro. Hoje, em vez dos mexericos da Candinha, temos timelines, stories, perfis de celebridade mostrando o que comem, onde viajam, com quem estão. Mexerico da Candinha é muito antigo. Muito antigo. Não é da minha época. Aí quando eu olhei, eu falei, meu Deus, eu lembro disso. Aí foi um baque. Foi uma quebra, sim. Mas logo depois eu voltei pro livro. Mas eu quis colocar para mostrar que é antigo mesmo. Né? Essas questões, eu achei muito sociais interessante. são de coluna social. Né? E aqui você fala um pouco da inveja, né? Uma coisa que eu achei legal no livro é que você foi colocando em preto as palavras. Algumas. Isso ajudou bastante. Virou meio que um dicionário, sim, de alguma coisa. E o que você tem a nos falar sobre a inveja? A inveja, ela deteriora as relações, né? Porque o problema do invejoso, assim, quando você se inspira em outras pessoas, e a gente se inspira, né? Então tem tanta gente boa aí no mundo que a gente olha e fala assim, pô, esse cara é um cara legal, né? Eu queria ser assim. Isso é uma inspiração. Agora, a inveja, ela não só ela quer aquilo que o outro tem, como ela quer que o outro perca tudo que ele tem, né? Então não se conforma em crescer ou ter a mesma coisa que o outro, quer que o outro ainda naufrague. E isso é assim, totalmente fora de caridade, né? Então eu não sei. As pessoas são muito superficiais às vezes, porque ela olha os tombos que está tomando, né, a bebida que tomou, mas não vê os tombos, né? Vê a cachaça, mas não vê, né? O Chico Xavier, ele dizia, né, que ele não tinha medo de macumba, ele tinha receio de inveja. Ele falou isso. Eu achei tão interessante o Chico falar isso. Né? Porque é uma coisa muito pesada, né? Assim, é quase que um voodoo que se faz na outra pessoa. É um negócio terrível. Porque assim, esse papo de inveja branca eu acho isso ridículo. Eu não acredito nisso. Não, uma coisa é admiração, outra coisa é inveja. É diferente. Né? E aqui você fala sobre isso, né? Sim. Você fala sobre a inveja branca, você fala sobre esses conceitos e tal. A visão, o papel. Qual é o que eu achei importante nesse livro, que ele ajuda a desenvolver um pouco a espiritualidade, ele ajuda a gente a pensar, ele ajuda a gente a refletir. E é uma linguagem tranquila, simples, que pode trazer acesso a qualquer pessoa. Eu sempre tenho essa preocupação em não excluir as pessoas de entendimento. Sim. E você teve esse cuidado. Sim, é um cuidado mesmo. Eu quero que seja acessível às pessoas de diversos níveis culturais e também idade, sem idade. Desde um adolescente até uma pessoa que tenha bastante idade pode pegar o livro que de alguma forma vai pensar um pouco sobre esses assuntos, né? A ideia é refletir. E como foi o processo de criação enquanto você escrevia? Quais são as sensações que você sente? Como é que você se vê escrevendo? É prazeroso? Como é que funciona a sua forma de escrever? Porque eu tenho 3 produtos teus diferentes. Sim. E são 3 obras muito diferentes. Sim. Mas a sua essência está nos 3. Sim. Eu adoro escrever, né? E o meu objetivo,
do próximo livro que a gente está tentando fazer é trazer um livro de contos, porque eu quero fechar nesse primeiro momento, depois a gente vai se repetindo, mas eu quero fechar todos os ambientes literários, né? Então eu passei pela poesia, pelo romance, pela crônica, e eu quero chegar também nos contos, né? Já tenho vários contos escritos e eu quero chegar nesse lugar. Mas em todo esse processo, eu tenho uma preocupação que é ajudar, fazer com que as pessoas depois do livro saiam melhores do que entraram. Eu acho que essa é uma preocupação fundamental, e é prazeroso demais, porque a gente vai tentando colocar as ideias. Muitas pessoas que me conhecem sabem que o que está no livro, as pessoas dizem, parece que eu estou vendo você falar, né? Exatamente, eu senti isso em muitos momentos. Essa é a ideia de transportar isso. Você citou algumas pessoas, alguns escritores, alguns espíritos, algumas pessoas. Você citou muito Joana de Ângeles. Quem foi? Você consegue explicar para o público quem foi e qual a importância que o pensamento dela tem para você? Joana de Ângeles é um espírito, né, que foi a mentora do médium Divaldo Pereira Franco, e ela teve outras encarnações, né, importantes, né? Dizem que ela foi Clara, né, na encarnação amiga de Francisco, junto com Francisco, e ela é assim, ela é uma psicóloga da espiritualidade. Ela tem uma série de livros que fala muito sobre psicologia, né? Então ela tem uma psicologia muito aprofundada. Ela é uma grande psicóloga, né? Então ela consegue entrar muito na alma humana, é por isso que assim eu sou fã número 1 aí de Joana de Ângeles, né? Dessa trajetória linda dela. Tem um filme do Divaldo que aparece bastante a Joana de Ângeles, né? No filme que fala do Divaldo Pereira Franco, aparece bastante a Joana de Ângeles. Rodrigo, quando a gente lê o teu livro, a escrita que está nele, pelo menos eu senti que a escrita é uma forma da gente organizar e compreender a jornada. Eu vi minha jornada aqui em muitos momentos. Sim. E eu sou muito grato por esse livro, seja ele da sua autoria, seja ele uma inspiração divina, porque eu vejo esse livro como tudo que é muito simples e ao mesmo tempo é muito profundo, para mim traz uma beleza na alma e uma compreensão, e tudo aquilo que me toca. Esse livro, na hora que eu sentava para começar a ler um capítulo, eu entrava numa outra dimensão, sabe? Eu ficava desarmado de ter que ser inteligente e começava a ser sensível e começava a comprar a sua sensibilidade. Quando você lê teu livro, como é que você se sente? Olha, você tocou num ponto importante, né? Há livros e há autores que são maravilhosos, evidentemente, mas a gente precisa se preparar muito para ler, né? Eu tive uma dificuldade enorme para ler Ulisses de James Joyce. Eu tentei ler ele por 5 vezes, aí eu falei, agora eu vou na 6ª vez. Eu li ele até o final e é muito prazeroso, é claro, mas há um desgaste muito grande. Ele é tão profundo que desgasta. Eu sei bem isso. O meu livro é muito simples, mas tem essa ideia da gente estar presente aqui o dia a dia. Por isso que a gente acaba tendo essa empatia, a gente se vê no livro, porque isso faz parte do nosso dia a dia. Sabe, Ariel, ditar regras para as pessoas, dizer o que é certo ou errado, é muito simples. Agora, na prática, como é que funciona isso? Como? E é isso que eu estou tentando colocar aqui, de uma maneira um pouco mais simplificada, para mostrar caminhos, né? Voltando no Navegar é Preciso, tentando mostrar caminhos para as pessoas, para enfrentar o egoísmo, para os problemas de família, para a questão do orgulho, né? Assim, são dilemas que todos nós sofremos, mas eu quero, de repente, dar dicas assim precisas para que as pessoas consigam deslanchar. E no final do livro, você ensina isso. Você passa uns capítulos falando como cuidar, como se organizar, Sim. como se
como tratar situações, como fugir das sombras. E realmente, para mim, eu vi como exercícios. Sim. Para mim, eu vi como exercício. Esse livro, Rodrigo, ele é extremamente necessário nos dias de hoje, porque ele traz uma paz e uma vontade de ser bom de novo, sabe? Porque eu vejo muitas pessoas que deixaram de ser legal porque elas estão intoxicadas pela publicidade, pelas mentiras, pelos enganos, pelas questões políticas. E é muito bom ver um amigo meu trazer um livro que fala de amor, que fala de espiritualidade, sem querer convencer ninguém a nada. Simplesmente falar: olha, eu sou assim, eu penso assim, eu trago assim. E você é de uma humildade. Agora, eu nunca vou poder te agradecer de você unir os espíritos de luz, como a de Ângeles, e trazer Fernando Pessoa, mesmo que de uma forma indireta. Claro, mas ele está presente. Mesmo que de uma forma indireta. E você sabe que Fernando Pessoa, ele era um astrólogo, né? Sim. E ele estudou astrologia. Então eu falo para você, esse livro é necessário para todo mundo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, como encontrar esse livro, como entrar em contato, como comprar. Então, esse livro ele está nas plataformas digitais e você encontra ele no Mercado Livre, né? A própria editora consegue passar Navegar é Preciso e Outras Crônicas para Bem Viver, né? Então, se colocar Capobianco e Navegar é Preciso no Mercado Livre, vai conseguir ter acesso. É simples. Agora, uma última pergunta. O que o mar simboliza para a vida espiritual? Nossa, eu adoro o mar. Eu adoro o mar. E, aliás, eu adorei essa capa, né? Ela realmente... Eu adoro o mar, dá uma paz, né? É a vida, né? Eu gosto. A vida começou no mar, né? A vida humana aqui, na Terra, a vida na Terra, né? No meu baralho do cotidiano, a carta 6 das nuvens, ela tem as nuvens assim, e se você olhar tem um barquinho. A única diferença é que o meu barquinho tem uma pessoa ali. Sim. E quando eu olhei, eu imediatamente entendi. Esse mar, ele também poderia ser as nuvens, porque as nuvens passam muito rápido e traz muito conceito para a vida da gente. Rodrigo, qual que são as suas redes sociais? Você me encontra no Instagram, Rodrigo Capobianco, no Facebook, Rodrigo Capobianco também. E a gente tem um canal no YouTube, que é um canal de direito penal, né? Mas a gente está colocando aos poucos outros vídeos, outras reflexões lá também. Então fica a dica: Navegar é Preciso e Outras Histórias outras crônicas para bem viver. Eu aconselho todo mundo a ler esse livro. Quem assiste, quem acompanha os meus programas, sabe o quanto eu tenho pregado o amor, o momento da gente se amar mais, da gente se receber mais, de se unir mais. E esse livro, ele é um instrumento belíssimo. Obrigado, Rodrigo, por ter construído isso. Eu que agradeço. E é sempre bom estar com você. Eu que agradeço. Obrigado. Gratidão, universo.